Fala galera do YouTube, tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu sou o professor Alan Miranda de Matemática e a gente veio dar uma dica muito bacana para você aqui sobre um tópico do seu edital, tudo bem? Antes, não se esquece aí de se inscrever no canal aqui da Loja do Concurseiro, seguir a nossa página e ficar por dentro de todas as dicas que a gente tem aqui no canal, tudo bem? Se você quiser, fica à vontade para me seguir também nas redes sociais. Você pode me seguir lá no Instagram. A gente sempre coloca dicas sobre matemática, raciocínio lógico, gabarito extraoficial, quando saem as provas, por exemplo, os eventos que a gente faz também. É só colocar Prof. Alan Miranda lá no YouTube, que tá tudo certo, vai ser uma honra ter você lá, tudo bem? Então aqui, a parte de matemática, você sabe que veio muito conteúdo ali para você, Você tem os conhecimentos básicos, que tem a parte de matemática e a parte de lógica, E de acordo com o cargo que você for fazer, você vai estudar ali matemática financeira ou vai estudar estatística, tudo bem? Independente de qual cargo você vai escolher, você vai ter que estudar um tópico que é porcentagem, cara? Então, esse tópicozinho aqui, especificamente porcentagem, ele está dentro ali dos conteúdos básicos, dos conhecimentos básicos que você tem. E porcentagem, de fato, é um dos assuntos mais importantes que você vai ter, tudo bem? E você tem que tomar muito cuidado, exatamente por ser um conteúdo simples, Tem gente que negligencia. E é muito comum quando a gente está estudando ali juros simples, composto, Ali desconto, amortização, tabela, price, saque, Muita gente, às vezes, tem dificuldade nessa parte básica. Então, é algo que vai te acompanhar até o final do curso, seja lá em financeira, ou seja na parte de estatística, tá bom? Então a parte básica aqui de porcentagem que a gente vai ter, e a gente vai fazer algumas questões, exatamente da sua banca, para você ver também como é cobrado especificamente esse tópico, porcentagem, tudo bem? Então bora lá. Então porcentagem, você conhece o símbolo de porcentagem, Todos nós conhecemos, que é uma barrinha, com duas bolinhas que você vai ter aqui. E basicamente, você pode representar a porcentagem de três formas diferentes, Por exemplo, eu tenho aqui um número X, X%. Esse X pode ser qualquer número real que você queira ali, 10, 20, 12,5, tanto faz, Esse número aqui, X%, é X%, porcentagem, é a mesma coisa que você dividir por 100, então é X sobre 100. Então essas duas formas aqui, elas são equivalentes, tá bom? Então X% e X sobre 100, um número em forma de porcentagem e o mesmo número aqui em forma de fração, tá bom? Ou você pode fazer esta divisão. Repara que o 100, que é o denominador, que é o número que está embaixo, tem dois zeros. Por isso, você anda duas casas da direita para a esquerda. Basta você andar duas casas. Você sempre vai andar duas casas para a esquerda, exatamente por ser sempre o 100, porcentagem. Então, isso aqui é 0,0x, tá bom? Então, é de uma dessas três formas aqui que a questão vai dar para você ou vai lhe pedir em forma de porcentagem, em forma de fração ou na sua forma unitária, que é em forma de casas decimais. Por exemplo, se eu pegar aqui 8%. 8% em forma de fração é simplesmente 8 dividido para 100. É um parâmetro que a gente tem. Por exemplo, se eu falar para você que 8% das pessoas têm animais de estimação, o que eu quero dizer para você? Que a cada 100 pessoas, 8 vão ter animais de estimação. É exatamente esse parâmetro que a gente tem. 80% das pessoas têm celular, então a cada 100 pessoas, 80 vão ter celular, tá bom? E aqui eu posso fazer essa divisão, 8 dividido para 100, se anda duas casas para a esquerda, dá 0,08, Então essas três formas representam exatamente a mesma quantidade. 8%, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. 8 sobre 100 ou 0,08. Pronto, a gente já conhece a representatividade ali da porcentagem, Como é que a gente pode começar a trabalhar com esse negócio? Então, como é que a gente pode tirar a porcentagem de um número? Bora botar um exemplo bem simplório aqui pra gente iniciar. Então, 5% de 30, por exemplo, tá bom? Eu quero saber quanto vale 5% de 30, A ideia que você tem inicialmente sobre porcentagem é a ideia de regra de 3, que também faz parte ali do seu edital. E você tem sim que saber obrigatoriamente fazer uma regra de 3, tá bom? Todo valor que a gente trabalha com porcentagem, inicialmente ele vale quantos por cento?
100%. E isso já está subentendido em qualquer questão que você vai fazer, tudo bem? Então, basicamente, para você resolver questões de porcentagem, a gente tem dois métodos. O método da multiplicação, que a gente faz, ou utilizando regra de 3. Eu aconselho que você aprenda a fazer das duas formas, porque tem questão que é melhor fazer por multiplicação, tem questão que é melhor você fazer por regra de 3. Esse exemplo aqui eu vou fazer pelos dois jeitos aqui, tá? Lógico, pessoal, você pode fazer rapidamente ali, sei lá, tirar 10% e aí pegar metade, alguma coisa assim. Perceba que eu quero trabalhar com o número 30. O número 30 não é o meu valor inicial, sim ou não? Todo valor inicial sempre equivale a 100%, tá bom? Então eu teria aqui o seguinte resultado, olha, o meu 30, ele equivale a 100%. Quantos por cento eu quero saber? 5%. Então aqui, ó, porcentagem embaixo de porcentagem. E aqui você coloca o x, tudo bem? Simples assim. Agora você faz meio pelos extremos como se fosse uma proporção, você multiplica cruzado. Então você pode fazer aqui 5 vezes 30 e x vezes o 100. Legal. Mas para a gente isolar logo o x, para ficar tranquilo aqui para a gente faz da seguinte forma aqui, ó. A gente pega os dois números e a gente multiplica eles, tá? Então vai ficar 30 vezes 5 aqui, ó. 30 vezes o 5. E o cara que está ligado com o x, o cara que está multiplicando com o x, que é na linha amarela aqui, ó. Quem é que está ligado com o x? O professor é o 100. O cara que está ligado com o x, ele sempre vai ficar aqui no denominador. Ele sempre vai ficar embaixo, tá bom? Então, carinha ligado com o x, você sempre coloca no denominador e os outros dois valores você simplesmente os multiplica aqui, tá? Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse zero com esse zero. Aqui ficou o número 3 e aqui ficou o número 5. 3 vezes 5. Aqui para você o resultado ele dá 15. 15 dividido para 10. Bom, quando eu estava dividindo por 100, eu andava duas casas, porque tinham dois zeros. O 10 você vai andar simplesmente uma casa. Andando uma casa, esse resultado aqui vai dar 1,5. Tranquilo? Então, quanto é 5% de 30? 1,5, tá? E aí, como eu falei para você, você tem vários métodos, várias formas de fazer. Bora fazer de um outro jeito aqui, ó. Eu quero saber 5% de 30 que você tem, tá bom? Toda vez que eu for tirar a porcentagem de algum valor inicial, tá? 5% de, do, da, qualquer coisa que você tenha, esse de, do, da, ele sempre representa pra gente uma multiplicação, tá bom? Então, o que a gente pode fazer com esses dois valores aqui? Eu posso simplesmente multiplicar pela porcentagem em forma de fração. Professor, pode ser em casa decimal? Pode. Professor, eu posso multiplicar e andar duas casas para a esquerda? Pode, tá? Tem gente que sempre faz assim, ó, professor, eu sempre multiplico e ando duas casas para a esquerda, porque você está fazendo a divisão, tudo bem? Então, como eu falei, você entendendo a ideia de porcentagem, você mesmo começa a criar os seus métodos, você faz aquilo que é melhor para você, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, 5%, eu gosto muito de multiplicar pela porcentagem em forma de fração. O que é 5%? É 5 sobre 100 de multiplicação 30. Pronto, pessoal. Então, tirar a porcentagem é só você multiplicar pela porcentagem em forma de fração, que fica bem legal você fazer. Ó, corta o zero com o zero, 5 vezes 3, aqui o resultado vai dar 15, 15 sobre 10. 15 dividido para 10, perceba que dá o mesmo resultado, 1,5, que é a mesma coisa de você multiplicar e andar duas casas. Você multiplica e depois você divide, tá bom? Então, essa técnica aqui é muito legal, principalmente lá para frente, quando você tem aumentos sucessivos e descontos sucessivos, né? A gente faz utilizando essa técnica que é muito mais eficiente para você, garanto isso, tá bom? Então, legal. Então, a gente já entendeu a ideia básica de porcentagem. Bora ver como isso é cobrado. Bora ver agora como caem essas questões específicas de porcentagem, sem ainda necessariamente aqueles aumentos e descontos sucessivos, tá? E são questões da sua banca que a gente vai fazer aqui, tá? Então não tem nada inventado, são questões ali recentes da sua banca, né? Que ela veio cobrando. Então bora lá, primeira questãozinha aqui. A instalação de um botijão de gás deve-se utilizar uma mangueira de PVC apropriada, cujo comprimento deve ser de, no mínimo, 80 centímetros e, no máximo, 125 centímetros.
Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior que o comprimento mínimo. Qual é o comprimento da mangueira utilizada? Bom, o comprimento mínimo que a gente tem, é de 80 centímetros. E aí você vai ter uma mangueira que é 20% maior do que esse comprimento, tá? Eu posso tirar 10%, porque 10% é uma medida muito legal de você tirar. O que é 10%? 10% é simplesmente andar uma casa da direita para a esquerda. Sempre, qualquer número que você tenha. Por exemplo, quanto é 10% de 80? Se eu tenho 80, eu ando uma casa da direita para a esquerda, vai dar 8. Mas, professor, não é 10%, é 20%. Legal, se é 20%, é o dobro, que seria simplesmente 16. Então, é 16 centímetros maior. Então, olha só, tem contas que a gente consegue fazer da cabeça. Professor, eu gosto de somar, eu gosto de pegar o 100, somar com 20, 120%. Posso multiplicar por 120? Pode, tá perfeito, sem problema nenhum, tá bom? Mas bora trabalhar nesse caso com o 20% aqui. O que é 20%, pessoal? 20% é 20 sobre 100. 20% do valor mínimo, ou seja, 20% de 80. Corta 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, 2 vezes 8, aqui vai dar 16 centímetros. Ou seja, essa mangueira ela é 16 centímetros maior do que o mínimo. Qual é o comprimento dessa mangueira, então? Então, vou botar aqui o comprimento. A mangueira ela tem 80 centímetros mais 16 centímetros. 80 mais 16 vai dar 96 centímetros. Tranquilo? Então aqui, ó, gabarito letra B de bola, tá? Tá aí, questão da tua banca, uma questão recente para você aqui, tá bom? Então 96 centímetros seria o nosso gabarito aqui seria a letra B de bola. Tranquilo? Bora lá. Tente fazer a próxima questãozinha aí, dá um pause no vídeo para você resolver, tá bom? Então, mais uma questão da sua banca recente aí. Marcelo devia certa quantia a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. Então, o Marcelo está devendo para o Pedro, ele falou que vai pagar dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$120. Isso é o que o Marcelo levou. Esse valor correspondia somente a 40% da dívida. E ele prometeu quitar no último dia do mês o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro no dia 31 de maio? Então, olha só, a informação que você tem aqui, pessoal, é que 120 corresponde a quantos por cento? 40%. Te pergunto, ele perguntou o valor total da dívida aqui? Não, ele quer saber quanto falta para pagar, tá? Professor, eu quero saber o valor total. Então, eu vou colocar 100% aqui e vou chamar aqui de X. Pode ser? Pode. Aí você acha o valor total e você tira o que ele já pagou. Mas, como eu não quero saber o total, eu quero saber quanto falta para a dívida, o total da dívida é sempre 100%. Sim ou não? O total da dívida é 100%. Desses 100%, quanto foi que ele já pagou? Desses 100%, ele já pagou 40%. Bom, o total da dívida é 100 e ele já pagou 40%. Quantos por cento faltam para ele pagar? Professor, se é 100, ele já pagou 40, falta ser pago 60. Então, eu posso utilizar o 60% aqui, porque aí eu já acho direto o valor, tá? Se eu achar o 100, eu faço a diferença no final da questão, tá bom? Prontinho, pessoal. Aí é só você fazer aqui, ó, meio pelos extremos, tá? Então, bora fazer da forma que a gente fez há pouco, ó. Você pega os dois valores aqui e você multiplica. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 120 vezes 60, tá bom? E o valor aqui, que está multiplicando com o x, que no caso é o 40, você passa para cá, ó, e coloca no denominador. O cara ligado com o x sempre vai ficar embaixo. Sempre, tá bom? Prontinho, agora é com você aí, pode multiplicar, eu aconselho que você divida, ó. Vou cortar o 0 com o 0. Aqui vai ficar 12 dividido para 4. 12 para 4, aqui vai dar 3. 3 vezes 60. 3 vezes 6, o resultado aqui vai dar 18, ó. Então, x é igual a 180. O que é os 180, pessoal? São os 60%, é aquilo que falta a ser pago. Eu prefiro fazer dessa forma porque evita de fazer a diferença, né? Eu já acho direto
o valor. Mas se você fizer com 100, cara, show de bola, 100%. Parabéns aí, tá? Então aqui, o gabarito seria a letra D de dado, tá bom? Então gabaritinho aqui, letra D, bora lá. Ok? Bora fazer mais uma questãozinha aqui. Mais uma questão também da sua banca aí, né? Um bar reajustou o preço de vários produtos, tá? Então teve um reajuste, teve um aumento ou teve um desconto ali nos preços. Pode-se ver nas figuras a seguir como variou o preço do cafezinho nos meses de maio e junho deste ano, tá? Então, por exemplo, em maio era R$ 2,50, em junho era R$ 3,00 que você tinha bem aqui, tá bom? O reajuste no preço do cafezinho, mostrado acima, corresponde a um aumento de... Como eu quero saber o aumento e o desconto, professor, eu já estudei, eu gosto muito de fazer aquela razão da parte pelo todo, pode? Pode, tá certo também. Mas bora utilizar o que a gente está conhecendo aqui durante esse vídeo. Então, eu tenho que esse valor inicial do cafezinho, em maio, era de quanto? R$ 2,50 ou 2,5, tá? Zero depois da casa decimal não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, você teve aqui, ó, 2,50, 2,5. Como esse valor é o valor inicial, ele corresponde a quanto por cento do cafezinho? 100%, tá? É o valor inicial. E aí, eu tive um aumento ou eu tive um desconto daqui, ó, de maio para junho? Teve um aumento. Se era R$ 2,50 e foi para R$ 3,00, teve um aumento de 50 centavos. Então, eu vou trabalhar já com um aumento direto, como a gente fez na questão anterior. Professor, posso trabalhar ali com R$ 3,00? Pode. Aí, no final, você faz a diferença, tá bom? E aqui se chama de X%, tá? Então, o valor inicial do cafezinho era R$ 2,50, e aí equivale a 100%. Teve um aumento ali de 50 centavos, já que foi de R$ 2,50 para R$ 3,00, e eu quero saber exatamente essa porcentagem de aumento que você teria ali, tudo bem? Legal. Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar os dois números, né? Então, aqui vai ficar da seguinte forma, né? X vai ser igual, e aí os dois números multiplicando, 100 vezes 50, tudo bem? E aqui dividido pelo número sempre que está ligado com o x, não interessa a coluna. Está ligado com o x, você coloca no denominador aqui 2,50, que é 0,50. Vou pôr um zerinho aqui na frente. Prontinho. Ok? Pode multiplicar, pode andar casa decimal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar aqui duas casas decimais para cada um. O professor poderia andar só um sem o zero? Pode, cara. Mas só para ficar bem completinho, para ficar bem completo e bem didático aqui para você, tá bom? Então, vou andar duas casas embaixo e duas casas em cima para sair a casa decimal, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 100 vezes... Esse zero aqui na frente já não precisa aparecer, então aqui vai ficar 50, dividido por 2,50, que vai dar 250. Prontinho, pessoal. Acabou aí a questão, né? Agora você pode dar uma simplificada, se quiser, você multiplica também, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem cortar zero, vou cortar zero só no final. 5 vezes 1, aqui vai dar 5. Então, você tem 1, 2, 3. Dividido para 250. Corto o zero com zero. Então, x vai ser igual, 50 dividido para 25, aqui vai dar 2 e x vai dar 20, tá? Eu gosto de fazer muito... Lógico, pessoal, se eu for fazer uma prova, eu não vou fazer nesse formato aqui. Olhando, eu já consigo identificar a porcentagem de aumento ali, tá? Mas principalmente para você que tem mais dificuldade, eu gosto muito de fazer passo a passo. Professor, eu já não tenho tanta dificuldade, legal, cara. Então, você já pula algumas etapas, tudo bem? Então, o gabarito aqui, eu tenho um aumento de 20%. Então, o gabarito é a letra B. Por isso que é legal eu já colocar essa diferença de aumento ou redução, porque já dá direto o meu resultado final. Eu não preciso fazer um acréscimo, né, ou uma diferença ao final do exercício, tá bom? Então, aqui o nosso gabarito seria a letra B de bola. Agradeço demais você por ter ficado até aqui com a gente nesse vídeo, tá? Como eu falei para você, não se esquece de se inscrever. Tem dicas de todos os professores aqui, todas as disciplinas vão ter dicas. Vão ter outros vídeos também, tá? Como a gente sempre faz, a gente faz vários vídeos, faz simulados gratuitos aqui pelo YouTube. Matéria, como eu falei, extremamente importante, tá? Até porque você vai fazer um concurso de quê? De banco. Então, você trabalha muito com
taxa, aquela coisa, porcentagem é fundamental. Não tem como você não trabalhar com porcentagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.